Bem-vindos a mais uma aula Zero Fatorial, a matemática fácil. Na aula de hoje vamos aprender sobre a adição de números naturais. Necessidade de verificar quantidades. Eu inventei uma pequena história para ajudar a entender como é o processo de adição de números naturais. Vamos imaginar um povo primitivo que precisa saber a quantidade de bois que ele tem. Inicialmente, utilizaram os dedos das mãos, sendo que cada dedo representava um boi. Esse sistema numérico de contagem pelos dedos serviu bem quando o tamanho do rebanho era de até 10 bois. Só que depois eles passaram a utilizar pedras, sendo que cada pedra correspondia a um boi, do mesmo jeito que era com os dedos das mãos. Só que foi evoluindo. Depois inventaram 10 símbolos, porque a mão tem 10 dedos, começou com a mão. Então, eles se acostumaram com esse sistema de base 10, sempre de 10 em 10. No caso aqui, para representar a quantidade de pedras, esses símbolos representavam a quantidade de pedras. Mas o último símbolo, esse de roxo aí, ó, perceba as cores. Sempre as cores têm ligação uma coisa com a outra. Então, o último símbolo, ele não representava a quantidade 10. Acharam melhor ter um símbolo para representar a quantidade nenhum. Foi aí que surgiu o zero. Tá lá, nenhum. E esses símbolos de 0 a 9, eles são os algarismos ou dígitos do sistema decimal. E esse nome decimal é assim porque vem da palavra 10. Eles escolheram o sistema numérico de base 10 porque já usavam os dedos das mãos para contar. Lembra? Eles se acostumaram com isso. E também porque é mais fácil fazer cálculos nessa base. E chama-se base 10 porque a contagem é feita de 10 em 10. 10 em 10. São feitos grupamentos de 10. E enquanto a quantidade total de bois era até 9, foi indo tudo bem. Até que as quantidades passaram a ser maiores que 9. O sistema numérico era de base 10. E os 10 dígitos começavam representando a quantidade 0, quantidade nenhum. E terminavam representando a quantidade 9. Por isso, não dava para criar outro algarismo além dos 10 que já foram criados, esses aí de 0 a 9. Mas eles tiveram uma ideia. Qual a ideia? Tiveram a ideia de representar a quantidade 10 usando dois algarismos já criados. O primeiro algarismo, no sentido que a gente escreve, é o das dezenas, que é da esquerda para a direita que a gente escreve, né? Então, o primeiro algarismo é o das dezenas, representando exatamente isso, de 10 em 10. Dezena. E o segundo algarismo é o algarismo das unidades. Olha aí, ó, unidade e dezena. Um exemplo aqui. Então, o próprio 10. Depois do 9, 10. Tinha o número 9, tinha um algarismo, que é o próprio algarismo 9. E depois dele vem o 10. Aí precisou então de mais um espaço. Esse espaço das dezenas.
E é importante aqui a gente já diferenciar aqui, ou pelo menos começar a entender o quê? Dígito e número, algarismo e número. Perceba que você tem esse dígito 0 à direita do dígito 1 para diferenciar exatamente o número 1 do número 10. Tá bom? Por isso que 0 à esquerda não vale nada. À direita, sim. E vamos diferenciar então o que é número e o que é algarismo. Porque o pessoal às vezes chama algarismo de número, e não é. Embora, por exemplo, o número 1, ele é formado pelo algarismo 1. E o 10 aqui, o número 10. O número 10, primeiro, número. O que é número? Número é algo que expressa quantidade. E o número é formado de algarismos, como o algarismo 1 e o algarismo 0. Então, o número 1, ele é formado apenas pelo algarismo 1. Pelo algarismo 1. O 10 aqui, ele é formado pelo algarismo 1 e para saber que é 10, tem esse 0, 0 unidade. Olha o 11 aqui. Ele tem o algarismo 1, só que esse vermelho aí, uma dezena. E o algarismo 1 de novo, formando o quê? A unidade, 11. No caso, uma dezena e uma unidade. Aqui, uma dezena, 2 unidades. Uma dezena, 9 unidades. Dezena, 10. 10 e 9. 10 e 9, 19. Depois qual que vem? O 20. O 20 já são 2 dezenas. Então, a cada 10, o que você faz? Vai agrupando. Então, você tem 10 unidades. Ele tem que ir lá para o espaço das dezenas. Agora, vai acumulando dezena, vai acumulando, até que chega nas 9 dezenas. 9. E, lembrando, cada grupo de 10 pedras forma uma dezena. Aqui a gente já tem 9. E além das 9 dezenas, temos 9 unidades. E isso já é o maior número inteiro com 2 dígitos, o 99. O próximo inteiro, que é maior do que ele, precisa de 3 dígitos. Assim como a gente saiu do 9 para o 10, aumentou um espaço, aqui também precisamos de espaço para mais um algarismo, que é o espaço das centenas. E esse espaço a gente pode chamar de casa. Tá aí, ó, centena, esse verdinho aí. Então sempre vai observando as cores. O verde é a centena, vermelho é a dezena e o azul, unidade. E em cada espaço, em cada casa, apenas um algarismo. E lembra, chama sistema base 10 porque é de 10 em 10. Então, uma dezena, 10 unidades. Uma centena, 10 dezenas. Ou 100 unidades. E, como está em destaque aí, em cada espaço, em cada casa, apenas um algarismo. Agora, o número, a casa ou o espaço mais à esquerda, quando é 0, a gente não escreve o 0. Né? 0 à esquerda, não vale nada. Por exemplo, aqui 98. Se é 98, 98. Não tem centena nenhuma, então nem precisa escrever o 0 lá. Agora, à direita sim, você tem que dizer que tem 0 unidade e 0 dezena. Por quê? Porque você tem uma centena. Agora, você pode ter uma centena e 8 unidades, que é o 108. 108. Ou uma centena e 20 dezenas, que é o 120. Desculpa, uma centena, 2 dezenas, né? 120. Ou 125. E reforçando a diferença entre número e algarismo. Número, no caso aqui o 125, é um número que expressa quantidade. E esse número 125 é formado pelos algarismos 1, 2 e 5. E 999, sempre que você preenche os espaços com 9, apenas 9, você já chega no limite no caso aqui, de representação numérica que esses espaços podem fornecer.
cada espaço é um dígito. No caso, o algarismo que representa a maior quantidade é o 9. O algarismo, quando se torna número, que pode representar a maior quantidade, é 9. Então, 9 centena, 9 dezena, 9 unidade, ó, é 999, 999. É o maior número inteiro com 3 dígitos. O próximo número inteiro maior que ele precisa de 4, assim como aconteceu com o 100, com o 10. Então, mais um espaço à esquerda. E você tem o 1000, que é o próximo depois do 999. E aí, ó, 9.999. É o maior número inteiro com 4 dígitos. E o próximo número inteiro maior que ele precisa de 5. E assim sucessivamente. No caso é o 10.000. Agora, imagina só. Se tivesse que usar pedrinhas, seria bem mais trabalhoso fazer a contagem. Com 125 já dá um certo trabalho. E perceba que a formação dos números, a própria formação dele, vem dessa ideia básica de somar. Somar. Então a gente já começa a entrar no que é o processo de adição. Processo de adição. No caso de números naturais. Vou fazer a transição aqui das pedras para os algarismos. É interessante colocar essa informação que cálculo vem da palavra latina calculus. Cálculos. Uma palavra latina que significa pedrinha. É por isso que a formação de pedrinhas nos rins recebe o nome de cálculo renal. Pedra renal. Mas ninguém fala pedra renal. Fala cálculo. E cálculo vem de pedras. E em matemática tem essa ideia de somar ou de fazer contas. Então, vamos fazer a transição das pedras para os números. Vamos imaginar aqui o João. Ele tem 125 bois. E aí você tem o José. Ele tem 136. Eles resolveram fazer uma sociedade. Por isso, precisam saber a quantidade total de bois. E aí, como é que faz? Eles ainda estão na idade da pedra, né? Idade da pedra. Então, estão usando pedras. Mas já evoluíram e começaram a utilizar números. Tá aí os bois do João e os bois do José. E embaixo a escrita. Perceba aqui, o João, ó, ele tem 125 bois. 125 bois. O João. O José. Cadê aqui, ó? 136. A formação do número, né? 136. É assim, ó. É uma soma. Centena, dezena, unidade. Então, como eu disse, eles se uniram. Fizeram uma sociedade. E somou tudo. Somou tudo. E começa sempre com as unidades. Tá lá. 5 com 6, 11. E o que é 11 que a gente viu? É uma dezena e uma unidade. 5 com 6, 11. São grupamentos de 10 em 10. Então, a cada 10, você tem que fazer o quê? Um novo grupamento. A gente já tem grupos aqui de 10, que são os 20 de um com os 30 do outro lá. Já dá 50. Mas, ó, a gente já tem, só de somar as unidades, já surgiu mais uma dezena. Então, essa dezena aí, ela precisa ser reunida com as demais. E temos também as centenas, que a gente já vai chegar nelas aí. Vamos pegar aqui a primeira dezena que surgiu, no caso da soma das unidades. Então, você tem 10, que vai somar com aqueles outros 50, né, que já tinha lá. Então, você tem uma dezena mais 5.
que dá 6 dezenas. Ou, em termos de unidade, são 60. Então você tem 60. E lembra, fazer o agrupamento. Então as pedrinhas também, você tem que agrupar lá, já juntou 10, agrupa com aqueles outros lá que também estão reunidos de 10 em 10. Então você tem aí 60. Tá aí. As 6 dezenas ou 60 unidades, agrupadas de 10 em 10, percebe? 60 unidades agrupadas de 10 em 10, justificando o nome do sistema, sistema de base 10. E olha que interessante aqui, ó. O número 261, que é a conta final. A conta acabou, né? Você só teve esse 10 que precisou subir. E o número total de bois, ó, é 261. 261. Só que aí, assim, é muito espaço também para escrever. Aí o pessoal foi agrupando, tá vendo? Aí, ó. Então junta tudo. Esse primeiro aqui, ó, 200 é o verdinho, e 61, que é a unidade. Perceba as cores aí? As cores têm essa função de ajudar aqui na didática. Aí, ó, 261. E veja as pedrinhas aí, todas agrupadas organizadamente, de 10 em 10. Por quê? Quando formasse 10 grupos de 10, já é uma centena. Então você vem aqui mais para a esquerda. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um grupo de 10, outro e outro. Você tem, no caso, 20 grupos de 10. 20 grupos de 10. Aqui, ó. Tá bom? E aí esses 20 grupos de 10 dá os 200. Que deu esse total de 261. E agora você entende esse processo que o pessoal faz com os números na hora de somar. 5 unidades mais 6, 11. Esse 1 que sobe é uma dezena. É uma dezena. E lembrando aqui, né? Olha lá, ó. Cada casa só pode ficar um algarismo. Um algarismo. Por isso que ele sobe. Não podia ficar 11 aqui. Né? 11. Não dá para ficar. Então por isso que ele sobe. Ele sobe. E aí soma dezena com dezena. 61. 61. As 6 dezenas, 61. 61. E aí, uma dezena com uma dezena, 261. Um outro exemplo aqui. Então você tem 7 com 9, 10 e 6. Aí, ó. 10 e 6, 16. Então, um algarismo por casa sobe aquele que sobrou. Aquele a mais, que é o 10 que subiu. Então esse 1 que subiu é o 10, soma com 50, soma com 80. Mas o que a gente tem por enquanto aqui? Lembrando, cada dezena 10 unidades, até o momento, aquela dezena que subiu e 6 unidades. Somando as dezenas, o que dá? Dá 140. 140. Aquela que subiu, as 5 dezenas que já tinha, com mais 8 que já tinha. Então 10, 50, 80, 140. 140. Mas não acaba aí. Aquela dezena que subiu, soma com as demais. Só que até o momento, o que a gente tem aqui? Até aqui, uma centena, 4 dezenas e 6 unidades. Aquela centena que subiu e o 46 que continua aqui embaixo. E ó, lembrando, né? Cada dezena, opa, correu aqui. Tá aqui, cada dezena, a cada 10 dezenas forma uma centena. Bom, e assim você soma as centenas, você chega no caso na unidade de milhar. Que deu o quê? Aquela centena que subiu, com as outras que já tinha, 1.500. 1.500. 1.500. Cada unidade de milhar vale 10 centenas. E aí o resultado final, uma unidade de milhar, 5 centenas, 4 dezenas, 6 unidades. Não é? Esse 1 aqui que é 1.546. E para finalizar,
um número maior aqui, ó. Uma soma com mais dígitos, né? Com números maiores. E você tem que alinhar exatamente por uma questão de organização, para você não se perder. Tá? Então, unidade com unidade, que são essas em azul, dezena com dezena, que está em vermelho, centena com centena, unidade de milhar com unidade de milhar. E aí, somando todas essas unidades, dá 31. 31. Então, a dezena tem que subir, junto com as outras lá, alinhada com as demais dezenas. Então, esse 31, né? Subiu o 3, que é 3 dezenas. Então, não é 3 que sobe, o que sobe é 3 dezenas. Somando com as demais, ó, não é 29, é 290. Tanto é que, por enquanto, é 291. Só que você tem as outras casas à esquerda. Então, no caso, essas casas empilhadas aí formou uma coluna. Então, esse 2, que é, na verdade, 2 centenas, sobe e soma com as demais. Quanto que dá aí? Esse 26, na verdade, é 2.600. 2.691. Só que tem a coluna das unidades de milhar. Então, ele sobe, soma com as demais e aí acabou. Deu 37. No caso, 37 mil. 37 mil, né? 37.691. Ok? Muito agradecido. Se você gostou, deixa um like. Se não gostou, tudo bem, dê o dislike. Mas, por favor, justifique, faça os seus comentários. Se inscreva no canal, caso não tenha se inscrito ainda. E ative as notificações, porque fazendo assim, você ajuda o canal a ajudar você. Você mostra para o YouTube que é importante, gostando ou não, faça os seus comentários. Aí o YouTube vê que as pessoas estão se interessando, dá mais relevância para o canal e assim você me ajuda. Ok? Mais uma vez, muito agradecido, um grande abraço e até uma próxima.